Esse aqui, então, é o DB Browser for SQLite, né? SQLite, né? Um banco de dados que a gente vai trabalhar aqui, que como não é o nosso objetivo dentro do nosso curso aprender sobre banco de dados, e sim aprender em Python em geral, né? Acaba sendo essencial um banco de dados que seja extremamente simples, não exija muito espaço para instalação, e nesse caso, na verdade, mal é uma instalação em si, né? A gente vai criar um arquivo e o DB Browser, né, vai ser um facilitador para a gente enxergar isso no nosso trabalho. Nesse caso aqui, vamos abrir então um novo banco de dados. Aqui a gente vai ter o lugar onde a gente possa salvar. Eu vou vir aqui em disco local, pegar o usuário, né? E vou colocar aqui no meus documentos, ok? Vou colocar aqui então como banco de dados, o nome do arquivo, banco dados. E ele vai então iniciar aqui o nosso projeto. Como a gente não tem uma tabela ainda, eu vou criar aqui então uma tabela. Vamos criar aqui a tabela de usuário e vamos criar aqui também os campos dessa tabela. Por exemplo, nome, que vai ser do tipo texto. Ele também vai ter uma coluna de ID, ou seja, é algo que vai identificar cada registro da tabela. Isso a gente vai colocar como não nulo, chave primária e autoincremental e único. O que são essas propriedades, né? Todas elas, quando você adiciona uma chave primária, já é obrigatório. A chave primária é um registro único que a gente vai ter na tabela para identificar cada posição dessa tabela. Então não pode ter duas chaves primárias iguais, tá? Nesse caso a gente está escolhendo por ID, mas o ID em si vai ser um inteiro autoincrementado. O que é isso? Vai começar com 1. Próximo registro eu não vou precisar inserir um ID novo. O banco de dados já vai entender que tem que colocar o 2, depois o 3, 4, 5, tá? Ele é único, ou seja, eu não posso salvar um novo registro com o mesmo ID e ele não pode vir nulo, ou seja, não posso ter um registro nessa tabela sem esse campo, tá? Vou adicionar aqui também uma informação de idade, tá? Então, idade a gente vai ter como inteiro, também vai ser não nulo, assim como o nome. Olha só, são coisas importantes. E eu vou colocar um campo de descrição, né, sobre o usuário. Lembrando que o ideal é que nessas tabelas, por mais que você coloque nomes em português, não usar caracteres especiais para a gente não ter problema. O valor, né, dentro do campo, quando a gente coloca texto, tudo bem a gente colocar. Então, só para constar aqui, a gente criou o campo nome, ID, idade e descrição nessa tabela, ou seja, todo registro vai ter essas informações. Campo de descrição, eu não coloquei a tag de não nulo, porque pode ser que a gente não queira colocar a descrição de um certo usuário. Aqui embaixo você vai ver uma espécie de um código. Isso aqui é o SQL, né? A Structured Query Language, que é a linguagem de consulta estruturada, a qual a gente utiliza para conversar com o banco de dados. Nesse caso, a interface do DB Browser vai gerar isso automático. Quando eu der OK, ele vai rodar e ele já vai criar essa tabela, tá? Então a gente tem a tabela usuário, a gente tem aqui os campos. Quando a gente clica em Browse Data, a gente vai abrir aqui uma tabela em si, né? Colocar aqui, selecionar o usuário, vai ter os campos, mas o que a gente pode ver? Não tem informação nenhuma. A gente pode, então, adicionar esses campos aqui de maneira individual, tá? Hoje a gente também pode gerar SQLs através aqui do DB Browser para gerar novos conteúdos. Não é um curso de SQL, então a gente vai aprender menos do que o básico, né? Você pode ver aqui que a gente também tem com o botão direito outras oportunidades. A gente tem vários tipos de coisas que a gente pode imprimir, né? E isso é bem legal, o DB Browser dá essa facilidade para a gente. Então, a gente pode aqui, por exemplo, modificar a tabela e mudar as coisas, né? E a gente pode também inserir registros, tá? Como é que a gente vai, então, inserir os registros dentro dessa tabela usuário, certo? Como que a gente vai fazer isso aqui? Bom,
Então, para a gente inserir, né, um dado no DB Browser, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai usar um comando SQL. O que esse comando faz? Esse é um insert, onde a gente insere dados dentro da nossa tabela. Começa assim: insert into o nome da tabela. Como o nome da tabela está em minúsculo, você deixa em minúsculo. Entre parênteses, os campos que você vai adicionar informação, como nome, idade e descrição, porque o ID, né, vamos colocar aqui no usuário, ele é auto-incrementado, ele já é feito todo automático. Então, eu escrevo values e entre parênteses eu vou passar os valores que eu quero inserir em cada campo na ordem, certo? Então, se estou botando o nome primeiro, eu quero o nome, Leonardo Holanda. String no SQL são aspas simples. Depois a idade, que é um número inteiro, e aí uma descrição. Se eu mandar aqui então rodar, diz que a execução foi finalizada sem erros, tá? E diz o tempo e tudo mais o que foi feito. Se eu vier aqui, você vai ver que então tem o registro, né, do meu nome, da descrição. Se acaso não der um refresh automático, você pode clicar aqui, né, para poder fazer essa alteração, né, e tudo o mais. Aqui você pode também modificar o registro diretamente. Vou botar aqui, por exemplo, Leonardo Holanda e Silva, o nome completo. Aplicar. E aí você vai ver que vai estar salvo aqui desse jeito, tá? A gente também pode fazer o seguinte: clicar aqui, inserir um novo registro, né, sem o SQL, e ir também na mão colocando os dados. A gente pode também, obviamente, excluir linhas com esse outro botão. Vamos rodar aqui então de novo. Tem um outro comando muito comum, né, que é o select, que é onde a gente puxa os dados do banco. Nesse caso, a gente vai fazer o seguinte, e terminando com ponto e vírgula. O Python ele não usa ponto e vírgula, mas o SQL usa, tá? Lembrando que é uma outra linguagem que tem as suas próprias regras. Select é um comando que vai selecionar informações. Quando a gente põe asterisco, diz basicamente que eu quero tudo, ou seja, todos os campos from, né, da tabela usuário. Se eu rodar aqui, então, eu recebo todos esses dados. Mas eu posso limitar, por exemplo, em nome e idade. E se eu rodar, eu vou receber todos os registros com nome e idade. Posso buscar, por exemplo, só o ID, né? E por aí vai, tá? São vários tipos de consultas e informações que eu posso trabalhar com o DB Browser, e isso realmente exige um certo tempo, porque você vai ter que aprender muito SQL para conseguir chegar lá. Mas a gente tem vários exemplos na nossa apostila, e é o que eu vou trabalhar aqui diretamente com você agora no Python, ok? Então vamos dar uma olhadinha aí como que a gente pode trabalhar com banco de dados diretamente no Python. Bom, A gente tem aqui as operações básicas de SQL e como a gente conversa com o SQLite 3 utilizando um script de Python, né? Então agora você vai poder pegar essa aula que a gente viu aí, usando o DB Browser na prática, vendo como é que funcionam as estruturas de dados ali, das tabelas e etc. E iniciar a nossa conversa com o banco através do nosso script. Vamos ter essa partezinha mais teórica e a gente vai também para o Python diretamente, ok? Então, começando, a gente precisa importar o pacote do SQLite 3. Importante dizer que esse pacote ele já também é um dos built-in do Python, ou seja, você não precisa instalar, ele já vem automaticamente com o Python. E diferente dos sistemas de gerenciamento de banco de dados, o SQLite 3 ele é nativo do Python, ou seja, você não precisa instalar ele também. Você trabalha com ele diretamente do seu script, seja de Python, de outra linguagem, mas normalmente do Python em si, né? E você pode utilizar aqueles programas como o DB Browser para trabalhar com ele. Então, a gente começa importando esse pacote e, primeira coisa, a gente cria uma conexão. Como o nosso objetivo aqui não é aprender banco de dados, o SQLite é perfeito, a gente só quer entender sobre o assunto. Então, basicamente, o que a gente faz é criar uma variável e atribuir o valor da conexão para ela. Criei aqui uma variável com o nome de conexão, chamei o pacote de SQLite 3 e chamei o método connect. E passei ali o nome do banco de dados que a gente vai criar. Se ele não existe, se ele existe, o programa vai abrir
o banco de dados. Se ele não existe, ele vai criar um arquivo de banco de dados. E isso é interessante, porque é um arquivo que você pode, se quiser mesmo, abrir com um bloco de notas e alterar algumas coisas, embora não é nem de perto o recomendado. Ele é um arquivo que é leve, fácil de mexer, que é completamente diferente da maioria dos outros bancos de dados relacionais. Você não pode fazer esse tipo de trabalho, tá? Então aqui a gente vai criar uma conexão com esse arquivo, exista ele ou não. A próxima coisa interessante, um cursor é uma outra variável que a gente utiliza para poder executar os nossos comandos de SQL. Né? A gente tem 4 operações principais, que é o create, o select, o update e o delete. Basicamente, a gente vai criar uma tabela, a gente vai usar um insert para inserir dados nessa tabela e a gente vai usar o update para atualizar os dados da tabela e o delete para apagar dados da tabela. Né? A sintaxe é relativamente simples, mas primeiro a gente precisa criar um cursor, ok? Então a gente vai criar uma outra variável, eu vou dar um nome de cursor, você pode dar o nome que você quiser, de preferência um nome que seja intuitivo, e no conexão.cursor é um método que vai trazer o cursor dessa conexão para essa variável. E o cursor.execute, ele vai trazer para a gente, vai criar aquela query de SQL, e quando a gente utilizar a função commit, basicamente o que a gente está fazendo é garantir que aquela ação seja salva dentro do banco, né? A gente pode utilizar também a função rollback para desfazer as alterações que não foram comitadas, que a gente chama, né? Nesse caso aqui, olha que interessante. A gente define uma tabela, no caso create table, e os comandos de SQL, por definição, por padrão, a gente cria eles com letras maiúsculas todas, tá vendo? Create table, você está criando uma tabela, e a gente vai dar um nome da tabela. No caso, pessoas, aqui é o exemplo. A gente vai abrir e fechar parênteses para dizer o que é o conteúdo dessa tabela pessoas. Toda a tabela vai ter uma chave primária, normalmente a gente chama ela de D e dá um número inteiro, no caso do integer. A gente dá um nome, um nome para a pessoa, que é do tipo text, e dá também uma idade do tipo inteiro, certo? Tá vendo aí que a gente usou um recurso que eu não falei bastante aqui no Python, que é o multiline. Né? Quando a gente vai escrever uma string muito grande, a gente pode usar 3 aspas simples seguidas ou 3 aspas duplas seguidas, e tudo que tiver dentro daquelas aspas vai virar uma string só, tá certo? Então você pode quebrar linhas e tudo mais e ter esse resultado aí. Interessante que você perceber que esse comando de criar é relativamente simples, né? Na teoria, ele nem precisa de commit. Quando você trabalha só com a estrutura da tabela e manda executar, já acontece o processo por si só, ok? Aqui a gente pode inserir os dados com o comando insert. A gente também vai usar o execute, e nesse caso a gente tem que fazer o commit no final. Senão, se nosso programa fechar sem commit, simplesmente não vai ser salvo, ok? Nesse caso a gente utiliza insert into, ou seja, inserir em, e aí a gente dá um nome da tabela. Nota, o nome da tabela e dos atributos da tabela, normalmente a gente coloca com números minúsculos, com letras minúsculas, tá certo? Seguindo também aquela lógica de não colocar, a mesma lógica das variáveis de Python, de preferência não usar caracteres especiais, acentuados, começar com um número ao invés de uma letra. E aí, no caso, a gente vai colocar do lado a palavra values e dentro de parênteses definir os valores que a gente quer inserir naquela tabela, ok? E depois dar o commit para salvar. Aqui tem uma opção onde a gente pode usar o select para recuperar os dados do banco de dados, ok? Então, nesse caso aqui, a gente está fazendo o select asteriscos from pessoas. O que o asterisco significa? Eu quero que você me traga todos os dados de uma linha da tabela. No caso, eu estou fazendo o select de
de todos os dados de pessoas. Eu não estou dando nada específico, né, para esse parâmetro, então ele vai me retornar tudo que tiver salvo. E aí, após dar esse execute, eu não vou precisar dar o commit, porque esse não está alterando nada na tabela, ele está lendo. Eu vou dar o comando de fetch. A gente vai ver outras opções aqui, mas esse comando de fetch, fetch all no caso, né, ele vai pegar todos os registros que encontrou naquela busca. Tá? É interessante que existe, ao invés do fetch all, existe também o fetch, só fetch, onde você vai buscar só um valor. Mas, claro, se você receber uma resposta com mais de um valor, você não fizer usar a cláusula where, que a gente vai ver na próxima aula, na parte prática, no caso dessa aula, né? Você vai receber um erro caso você receba mais de um valor. E ali a gente pode iterar, né? Num for, todos os registros. É interessante que cada registro vem como uma tupla. E no caso de quando você recebe mais de um registro, você vai receber uma lista de tuplas, ok? Então, aqui, para concluir, são mais dois exemplos. Primeiro, o update. Update, no caso, vai atualizar os dados de uma tabela. Nesse caso aí, a gente vai dar um update, o nome da tabela, no caso pessoas, set idade igual a 31, onde, where, o ID foi igual a 1. Ou seja, onde o campo ID for 1, a gente vai colocar a idade daquela pessoa como 31. E a gente manda dar o commit para salvar, nesse caso é necessário. E no campo delete, a gente vai colocar delete from pessoas, ou seja, apague ID da tabela pessoas, onde o ID foi igual a 1. Dando commit, a gente vai apagar isso. Olha que interessante, é uma coisa que a gente precisa notar. Eu vou passar aqui também, vai ter um documento com um link de todos os comandos de SQL do SQLite 3, que você pode depois ir brincando no seu computador, ok? Mas basicamente, se você fizer um delete de pessoas sem utilizar o where, o que vai acontecer? Você não vai passar um valor de qual deve ser deletado, ele vai deletar tudo que tiver dentro dessa tabela. Se você, por exemplo, der um update também sem where, no caso desse aqui, a gente está mandando setar a idade como 31, todos os registros da tabela vão passar a ter a idade 31, ok? E claro, se você não for pegar por exemplo, ao invés de usar a nossa chave primária, que tem um valor único, a gente passar, por exemplo, todo mundo que tem a idade 25 receber a idade 31, então todos os registros que tiverem a idade 35 vão receber esse novo valor. A gente também pode utilizar operadores lógicos como o e ou no where e dar mais especificações para conseguir resultados ainda mais específicos. Então é isso. Vamos agora mergulhar ali no nosso IDE para conseguir receber alguns resultados interessantes. Mas é isso aí. Vamos continuar. Então, começando a última parte prática do nosso curso aqui de Python, onde a gente vai trabalhar com o CRUD, que são as operações mais básicas de um sistema, de um banco de dados, etc., que é create, read, update e delete, né? Eu vou só para a gente começar aqui descomentar essa parte e comentar o resto do nosso script para a gente poder não ter grandes conflitos, ok? Opa, isso aqui não era para ter descomentado. Então, começando como a gente falou ali, eu vou importar um módulo do SQLite 3, vou abrir uma conexão com esse nome de arquivo, curso de Python.db. Você vai ver que ele vai ser criado aqui dentro da nossa pasta, tá certo? É sempre criado, a não ser que você passe um caminho, na mesmo diretório daquele arquivo, tá certo? Aqui no caso, eu vou criar um cursor com essa conexão e vou criar esse comando de criar a tabela alunos, que nem a gente viu ali mais ou menos na nossa ideia ali da nossa experimentação do DB Browser, correto? Vamos começar aqui então, lembrando que eu estou usando essa string aqui multiline, vou mandar rodar.
basicamente não deu nenhum erro, e olha só, criou o nosso arquivo .db. Na teoria, a gente não vai conseguir abrir isso de qualquer jeito. Eu posso tentar abrir aqui no PyCharm com um texto, né? Você vai ver que ele não está formatado do jeito correto. Então vai dar um certo problema. E aqui a gente tem basicamente a questão da nossa tabela e tudo mais. Ou seja, isso não é um banco de dados muito seguro que você vai conseguir pegar algumas informações que não deveriam ser acessadas. Então esse não é um modo certo, né? Claro que também está um pouquinho errado, porque eu não fechei a conexão, né? Mas o que eu quero mostrar aqui também para vocês eu criei essa tabela. Se eu tentar criar isso aqui de novo, já está salvo ali, vai dar um erro para a gente, porque ela já existe, certo? Então tá, vamos comentar essa parte aqui do nosso código e vamos descomentar a parte da inserção. Olha que interessante. Como eu criei o ID como uma chave primária e auto-incrementada, eu não preciso passar ela aqui como values. E aqui você pode ver também que o que eu estou fazendo é inserir aluno, e na nossa aula teórica a gente não tinha esse primeiro. Basicamente eu estou dizendo a ordem das informações que eu vou passar e quais eu vou passar. Se eu não colocasse isso aqui, ele ia pedir para eu inserir o ID manualmente, o que daria problema, porque eu quero um auto-incremente. Eu estou criando aqui 4 alunos, né? E no caso, o Leonardo, Maria Chiquinha, o Tonhão do Bar, o Zé das Couves, cada um com uma nota, né? Eu usei aqui o campo nota do tipo real. Então, assim, ele vai ser um número fracionário, porque notas são fracionárias. E agora eu vou usar o commit para poder salvar essas alterações. Se eu simplesmente der esse execute e não fizer o commit, não vai salvar. E também pode ser que você tenha dado esse execute, você não queira salvar, mas você não quer fechar o seu script. A gente tem o comando rollback, que basicamente vai desfazer tudo que foi feito depois do último commit ou antes de nenhum, né? Nesse caso, eu vou comentar isso aqui. Vou rodar e esses valores foram salvos na nossa tabela, ok? Eu vou comentar aqui essa inserção de dados. Vou comentar esse commit, porque eu também não estou fazendo nada ainda. E vou trabalhar com a busca. Essa primeira busca, ela vai fazer o seguinte. Ela vai trazer para mim todos os dados da tabela aluno onde o ID for igual a 1, tá certo? Então, eu mandando rodar aqui, perdão que eu esqueci de descomentar o print aluno, você vai ver que eu recebi uma tupla onde o ID é 1, o Leonardo Holanda é o nome, e ele vem na ordem que a gente tem das colunas da tabela, certo? É interessante que eu posso também utilizar aqui só um valor, como por exemplo, eu posso selecionar só o ID dessa tabela onde o ID for igual a 1. Eu vou receber uma tupla com o valor de 1. Posso colocar aqui também ID, nome, e aí eu vou receber isso aqui. Se eu não botar nada, no caso eu não botar nada, se eu botar o asterisco, eu recebo todos os dados das colunas, ok? E aí, para separar isso, né, eu vou iterando, né, os valores da tupla, como a gente trabalha normalmente com as tuplas. Então, vamos rodar aqui. Eu fiz aqui. Então, basicamente, olha, a gente recebeu essa tupla, e aí a gente pode salvar esses valores numa variável, né? E então poder trabalhar com eles no nosso programa. Vamos dar uma outra visão aqui interessante, que é como a gente recebe todos os resultados usando o método fetch all. Basicamente, eu quero receber todos os resultados onde o ID é maior do que 1, certo? Então, quando eu uso o método fetch all, eu vou receber uma lista com todos os dados de resultado que eu receber. Então, rodando aqui, olha só, uma lista cheia de tuplas, onde cada tupla é um registro da tabela. Aqui eu estou pedindo para dados maiores do que 1, mas eu posso apagar aqui até o where e receber todos os dados da lista mesmo, tá vendo? Aí, no caso, não começa com o registro aqui e tudo mais.
Outro método interessante de pesquisa que a gente pode fazer é utilizar simplesmente o Fetch-Many. Fetch-Many, ele vai retornar uma lista também de tuplas, mas eu dou o valor máximo de resultados que eu quero receber. No caso, eu estou botando os 2 primeiros resultados que eu recebo. Aí você vai ver que só veio 2, em vez de 3, que é o normal, né? Se eu botar aqui 3, vai vir 3. E se eu botar 4, continuo recebendo 3, porque não tem mais do que 3, certo? O que eu não posso fazer, por exemplo, vamos colocar aqui, deixa eu comentar isso aqui, lá no início, né, onde a gente tem o fetch one, e colocar aqui para receber todos os dados da tabela. Se só tiver um dado na tabela, um registro, ainda não vai me dar problema. Mas o que acontece é que, basicamente, perdão, eu não dei o print aluno. A gente vai receber só o primeiro resultado mesmo, tá? Em outros bancos de dados, em outras linguagens, isso vai dar um erro para você, certo? Ele vai estar esperando só um e vai receber vários, né? Ok, vamos usar agora o update junto com o fetch one, né? Para alterar aqui na tabela aluno e botar o nome sendo João quando o ID for 1. Aqui um detalhe muito importante, tá? Que eu esqueci de falar ali atrás. Em SQL, as strings são representadas somente por aspas simples, tá certo? Então eu não posso jogar aspas duplas aqui ou eu vou obter um erro, ok? Então sempre dentro desse comando aqui de SQL que eu tenho, eu preciso usar aspas simples para representar. Então nesse caso aqui, é normal também, né? Eu utilizar, nesse caso, para colocar a string as aspas duplas. Por quê? Porque senão o interpretador vai ficar confuso, tá vendo? Parece que eu estou fechando uma string aqui, botando uma variável e fechando outra. Então, nesse caso, é legal você usar aspas duplas obrigatoriamente. Então, aqui o que eu estou fazendo é alterar esse registro da tabela, botar um commit e depois procurar onde o ID for 1, ok? Vamos rodar isso aqui para ver o que acontece. Lembrando que o registro 1 está salvo como Leonardo Holanda. Se eu rodar, agora ele está salvo como João. Mas olha o que eu falei para vocês, o problema do where. Se a gente tirar e der um update sem where, eu vou mudar isso aqui para fetch all. E vou tirar aqui também o especificador da nossa consulta. Vamos rodar. E olha só, todos os registros foram salvos como João. Por quê? Porque eu não especifiquei, eu só mandei trocar onde tem nome por João. E aqui por último, a gente vai aprender a mexer com o delete do banco, ok? No caso, eu vou trabalhar aqui usando o delete, usando onde o ID for 1, vou dar o commit e depois eu mando selecionar tudo que tiver no aluno para ver o que sobrou, ok? Então, na teoria, a gente tem que receber qualquer coisa menos 1, mesmo fazendo uma busca por tudo da tabela. E aí, olha só o que aconteceu, exatamente isso. Se eu acidentalmente esquecer de especificar o where, eu posso aqui receber, teoricamente, uma lista vazia, porque eu acidentalmente apaguei todos os dados da tabela. E para isso que banco de dados normalmente tem backups, né? Para evitar esse tipo de problema. Então é isso. Algo bem simples, mas extremamente poderoso. Um banco de dados como o SQLite vai levar a sua habilidade de programação para outro nível. Mas eu recomendo que você pesquise um pouco mais sobre SQL, aprenda mais sobre isso, para ter aí uma habilidade de programação muito mais eficiente. Um grande abraço e até o nosso módulo final. Lembrando que você precisa aí, se você quer investir nas horas complementares da sua faculdade ou no seu currículo, tirar o seu certificado no final do curso, que realmente vai ajudar você a ter uma certificação muito mais eficiente. Então é isso, até a próxima.